Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai abençoar muito você. Você pode falar um amém aí, você pode escrever um amém nos comentários, isso aí, tá? Nós queremos trazer mais uma palavra abençoadora e edificadora para a tua vida. Então, após a vinheta, continue com a gente, porque você vai ser muito abençoado. Nós falávamos no vídeo anterior sobre a reconstrução do templo do Senhor em Jerusalém, e ali eu dei um panorama geral e eu quero continuar falando ainda e extraindo ainda algumas lições práticas para a nossa vida, para o hoje. Não é um estudo sobre o templo ou qualquer coisa assim, mas são lições tiradas, lições práticas para a nossa vida. E uma das coisas que eu apenas mencionei e gostaria muito de falar um pouco mais nesse vídeo é sobre as comparações. Então, vamos lá rapidamente. Eles estavam voltando do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos. Jerusalém estava destruída. O templo do Senhor estava destruído. Não havia perspectiva, não havia esperança para aquele povo, para o povo de Judá, que agora voltava a ser novamente denominado povo de Israel. Não havia esperança para eles. E quando Deus os abençoa, dando condições para que eles reconstruíssem o templo, os mais velhos que já haviam visto a glória do primeiro templo, do templo de Salomão, começam a chorar ao ver a fundação do templo que agora estava sendo edificado, porque nem se comparava com a glória do primeiro templo. Então, o que nós temos aqui é a comparação, que é aquilo que às vezes destrói tantas pessoas. Tantas pessoas vivem frustradas por causa de comparações. Tantas pessoas vivem deprimidas por causa de comparações. Muitas pessoas desistem das suas conquistas por causa das comparações. Então a comparação, ela se torna muito danosa em determinados momentos para determinadas pessoas. Devemos evitá-las ao máximo. Mas precisamos sim olhar para aquilo que nós estamos construindo, para aquilo que nós estamos edificando, para aquilo que nós estamos conquistando, para aquilo que Deus está nos dando. Você precisa olhar e se concentrar nos teus projetos e não em projetos anteriores. Quando Salomão construiu o primeiro templo, não esse, o primeiro templo, era o auge de Israel. Davi tinha vencido todas as batalhas que se levantavam contra Israel. Davi havia subjugado alguns povos que pagavam tributos para Israel. Quando Salomão reina, havia paz ao redor. Salomão não foi um rei de guerra, porque Davi já havia lutado todas as guerras antes. Então Salomão, ele era um administrador. Então o reinado de Salomão foi muito rico e foi aí que o templo foi construído. Esse era o contexto. O contexto agora era totalmente diferente. Era de um Israel sem autonomia, sem liberdade, subjugado, primeiramente, pelo Império Babilônico, mas vamos ainda falar, vamos colocar como se fosse Babilônia ainda, não é? Então, essa era a realidade. Uma nação destruída, tanto fisicamente como espiritualmente. Havia pobreza, havia miséria, mas principalmente não havia autonomia, não havia liberdade. Eles estavam subjugados pelo Império Persa. Então, como comparar aquele templo com este templo aqui agora? Não há como comparar. Sabe, às vezes a gente quer conquistar coisas que não é para o nosso tempo, não é para agora, não é para as condições que nós temos agora, não é para a capacidade que nós temos agora. Às vezes, porque nós olhamos outras pessoas e queremos as conquistas dos outros, queremos o nível em que os outros estão. Querido, querida, você não está no nível dos outros, não é o tempo de você ter aquilo que os outros têm. Talvez nunca terá o que os outros têm, mas você terá aquilo que Deus preparou para você. E você precisa comemorar o que Deus tem feito, comemorar a graça de Deus sobre a tua vida, as forças que Deus tem te dado para você alcançar o que você alcançou até aqui. Não significa que você vai parar. Não, então amém, Deus já me deu isso aí, então estou satisfeito. Não, não é isso. Não é isso que eu estou falando, não é isso que a Bíblia fala. O que nós não podemos é desprezar as nossas conquistas, porque estamos olhando para as conquistas dos outros e nos comparando com os outros. Isso não agrada a Deus. Seja grato. Aliás, havia a promessa de Deus. Vamos ler isso novamente. Está no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, ou seja, que não foi transportado para a Babilônia,
mas permaneceu em Jerusalém, viu esta casa na sua primeira glória, o templo construído por Salomão. E como vocês estão vendo agora o templo, não é esta como nada diante dos vossos olhos, não é nada, né, se comparado com o templo anterior, né? Mas há uma palavra, e aliás, vamos parar um pouquinho aqui. O que acontece é o seguinte, quando a gente busca comparações, temos uma forte tendência a nos desanimar, a desistir, a achar que não tem nada tá valendo a pena, a achar que não estamos conquistando o suficiente, que Deus não está nos abençoando o suficiente. Imagina você conseguiu comprar um carro e você olha no dia seguinte e o teu vizinho comprou um carro zero melhor do que o teu. E aí você fica frustrado porque o dele é melhor do que o teu? Isso não pode acontecer. Deus não se agrada disso. Comemore a tua conquista, a tua vitória. Cada um no seu nível, cada um no seu tempo, cada um com a sua condição, cada um com a sua capacidade. Até mesmo porque tem pessoas, agora falando da questão financeira, que se enrolam todas. Às vezes a pessoa está com um carro melhor, mas só Deus e ela sabe o que tiver, o que essa pessoa teve que fazer para conseguir aquilo. Às vezes comprou aquilo que não tem nem capacidade para comprar. Está todo enrolado, endividado. Então não seja assim. Comemore cada conquista tua, sem comparar-se, tá? E aí Deus vai te abençoando. Olha, o versículo 4 diz assim, Deus continua falando assim, ó. Ora, é Deus que está falando. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, que era o governador da cidade. Diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Uau, é isso que importa para você. Comemore cada conquista, se esforce, continue se esforçando, continue trabalhando, continue batalhando. Porque qual é a palavra de Deus? Eu sou contigo, diz o Senhor. Deus é contigo para te fazer alcançar, conquistar, vencer, superar. Você pode falar um amém? Então não fique triste, não fique chateado, não fique frustrado, porque de repente alguém está melhor do que você. Amém, que bom para quem está melhor do que você. O que importa é que Deus está contigo e é Ele quem te faz vencer. O que importa é que você hoje está melhor do que antes. O que importa é que Deus está te dando pequenas conquistas, pequenas vitórias. E se você se mantiver firme e grato a Ele, Ele vai te colocar no muito, pois quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Amém? Tá? Então siga em frente. Esforça-te, diz o Senhor, porque eu sou contigo. Então agradeça a Deus, comemore e siga em frente, tá? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nisso, tá? Se você não deixou ainda o gostei, nos ajude aí, deixa o gostei para esse vídeo e nos ajude, tá? Se você não for inscrito ainda no nosso canal, clique em inscrever-se e você vai ser muito abençoado pelos vídeos que produzimos aqui diariamente, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.